Graça e paz. Pode se assentar. Nós estamos num dia profético, um dia especial. Tem um anúncio aqui do Jump Team que está passando um filme lá de 13 a 18 anos. Qualquer pessoa de 13 a 18 anos é só subir e vai participar de um filme que está sendo exibido. Louvado seja Deus. Hoje é um dia festivo. Nós estamos às portas de inaugurar o novo altar. Estava orando ao Senhor e falando: Deus, que seja de fato como estamos crendo, como estamos interpretando, que esse sinal no mundo físico tenha uma correspondência no mundo espiritual a respeito de todos nós, de todos da Igreja Nova Sião, de cada família dessa igreja, uma renovação do altar. Quando se tem altar, se tem derramamento dos sacrifícios no altar, é uma linguagem que a igreja conhece. Os sacrifícios estão sendo derramados, então o Senhor vem, porque os céus respondem aos altares. Por isso tem que ter restauração do altar. Então estamos tendo essa restauração. Isso está sendo lindo, profético, está tudo muito bonito. Eu sou suspeito para falar, mas estou apaixonado por tudo. E também sabendo que isso vai favorecer aos irmãos, a todos nós, no momento do nosso encontro com Deus em cada culto. Nós temos orientado a importância de encontros de profundidade, que o momento mais importante na vida do crente é o momento que ele presta culto, é o momento do culto. Os outros momentos, por mais importantes que sejam, não se compara a esse, porque é o momento que ele se liga no céu. É o momento que ele atrai o céu, o momento que ele é invadido pelos céus. É o momento que se instala sobre ele, quando ele está prestando culto, uma nuvem de glória. E ele é assistido, curado, renovado, fortalecido. É na hora do culto, não são em outros momentos, tá bom? Então, estando agora com esse ambiente, onde nós vamos escurecer um pouco na hora da adoração, vai favorecer para que ninguém se disperse, para que todos possam estar focados, concentrados, porque se não tiver essa condição de concentração, não há profundidade. E aí tudo pode distrair as pessoas, e a gente daqui vê o quanto elas se distraem. Se distrai com quem está do lado, com quem está passando, com quem está chegando, né? Se distrai às vezes com quem está andando, fazendo aquele barulho, toque, 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 toque lá na galeria, e a culpa é nossa, que a gente já devia ter colocado um carpete aí, glória a Deus, aleluia, mas não é a única coisa que distrai o toque, toque. A roupa de quem passa aí na galeria, a pessoa às vezes não está com uma roupa muito curta, e ela está se vendo de cima para baixo, mas quando ela passa ali, dependendo da roupa, ela vai ser vista por um bocado de gente bem de baixo para cima. Então a roupa que não é tão curta, estando andando ali nas grades ali, passa a ser curta. Então, e com isso a gente vai evitar, sabe, muitas distrações, porque nós estamos querendo levar essa igreja a um nível de profundidade com Deus, querido. Olha, tudo está convergindo para isso. Você vai ter níveis de profundidade com Deus como nunca antes. Cada pessoa, toda essa igreja, você vai experimentar o melhor de Deus na terra dos viventes, que virá a partir desses mergulhos profundos, desses encontros de glória, de profundidade, de impacto. E cada culto, queridos, cada culto vai ser um culto de glória. E à medida que nós nos intensificarmos nisso, nós avançarmos para isso, o Senhor vai se mover gloriosamente no nosso meio, vai trazer cura, transformação, ativação, renovo, provisão, libertação, livramento. Quantos precisam de tudo isso? Diga aleluia. Assim será, cada culto será um culto de glória, é o que nós estamos crendo, e já começou a sinalizar, amém? Aleluia. Cadê o capitão Rodrigues? Vem aqui, por favor, homem de Deus. Ele me procurou essa manhã, e ele está fazendo parte, aí está encabeçando um projeto da Polícia Militar nas escolas, no que diz respeito à disciplina. Eles estão trabalhando para que as escolas tenham disciplina.
Mas ele estava me contando, sobe aqui, varão, você é um homem do altar também, viu? Você é obreiro, guerreiro, servo, temente, homem de família. Ele estava me contando foi em Anajá onde você chegou e falou das meninas que chegam cedo lá. Conta essa experiência. Shalom, igreja. A gente está um pouco rouco porque essa semana a gente teve uma batalha, foi o início desse projeto. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção foi que quando a gente chegou, nós chegamos mais cedo para receber os alunos. Essa escola tem 1.200, quase 1.300 alunos. E Deus nos deu essa missão. Eu acho que este projeto nasceu no coração de Deus. E a polícia se despertou, porque nós precisamos também ajudar diretamente a sociedade. Não seremos somente apenas os repressores, o trabalho repressor, mas precisamos entender que a polícia precisa trabalhar também o social. E ao chegar naquela escola, a gente abraçou essa causa. Eu fui convocado para estar à frente da coordenação desse trabalho. E quando a gente chegou naquela escola, eu me deparei com duas jovens, não sabia o que estavam ali fazendo. E depois a vice-diretora me chamou: capitão, deixa eu falar com o senhor. Eu queria pedir permissão para o senhor para uma coisa. Eu falei: o que é? Essas duas jovens que estão aqui, elas vêm toda segunda-feira para interceder pela escola, pelos alunos. Elas vieram aqui porque a gente sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue. E eu entendi. Eu falei: vamos orar. E ali nós começamos a orar. E aí depois elas saíram e começaram a ungir o lugar. Igreja de Jesus, preste atenção numa coisa. Igreja de Jesus, Deus não convocou, Deus não te resgatou apenas para tu seres de banco. Deus não te resgatou apenas, te fez nova criatura, apenas para ser um pai e uma mãe. Deus te resgatou para que tu seja vida em outras vidas. Deus te chamou para que você entenda, sabe, que o instrumento que Ele usa é você. Ele poderia ter mandado os anjos, mas mandou você, chamou você para isso. Então lembre de uma coisa, desperta, sabe, o dom que há em ti. E fale. Agora há pouco, desde quando eu entrei na igreja, Deus começou a falar comigo, e quando nós começamos a cantar Espírito Santo, Deus já começou a me dar uma mensagem ali, porque já me deu uma missão, e a gente já vai estar nessa outra missão. Mas igrejas, família que aqui está, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E quando é que o Espírito Santo de Deus fala? Naquela escola, o Espírito Santo de Deus estava falando com a gente, com aquelas vidas que estavam intercedendo, sabe? Deus falando com a gente. E quando eu olho para a igreja que tem um potencial fantástico, não está fazendo. Aí o Espírito de Deus começou a me falar agora: como é que eu posso habitar em um templo sujo? Como é que eu posso fazer em um templo sujo? Como é que Ele vai te usar se tu não limpares a ti mesmo? Passar a vassoura. E aí Deus me fez entender, apóstolo, agora, que em todo lugar, no lugar que pisarmos os nossos pés, nós temos que ser um canal de bênção para Deus. Amados, eu já estava aposentado na linguagem de vocês, mas eu estava já na reserva. E Deus mexe comigo, usa as pessoas. A gente às vezes não entende o porquê Deus faz isso, mas a gente não está aqui para entender, a gente só está aqui para obedecer. Amados, obedeçam a voz do Espírito Santo de Deus. Se Ele ainda não está falando contigo, por favor, alguma coisa está errada. Porque se Jesus falar: eu vou, mas eu enviarei o Consolador, e Ele estará convosco todos os dias através da minha vida. Então por quê? Que as coisas não estão fluindo de forma espiritual?
para que tu sejas uma atalaia. Então alguma coisa está errada. Amados, é fácil ser crente de banco, em só ouvir. Isso é muito fácil. Mas foi para isso que Deus te chamou, te convocou? Não. Não. Foi para muito mais do que isso. E as pedras, amados, clamam. Eu olhei aquelas vidas, apóstolo, me permita mais falar essa coisa rápida. Eu olhei para aquelas vidas, a gente colocando em forma, a gente disciplinando. A igreja, aqui tem famílias, eu vou ter que falar isso. Os nossos filhos estão perdidos. Os nossos filhos não estão tendo referencial de pai e de mãe. Você não tem sido a autoridade que o Espírito Santo de Deus tem colocado, que você é a autoridade. Você tem perdido com o tempo. Vocês não estão querendo igreja. Pais, prestem atenção. Os nossos filhos precisam ouvir a tua voz. Eles precisam ouvir a tua voz. Nós temos enfiado os nossos filhos nas creches da vida. Nem bem tiramos do peito. E eles estão sendo robotizados nas creches da vida. Os professores, que aqui eu sei que tem muitos, perderam a autoridade dentro da sala de aula. Não exercem a autoridade. E às vezes culpa o sistema. Não, porque eu não vou perder minha autoridade. O apóstolo não pode perder a sua autoridade diante da igreja. Sabe por quê? Porque quando se perde a autoridade, muitos perdem também. Então, quando eu vi aquelas crianças e adolescentes ali, jovens, sedentos da disciplina, em 4 dias nós conseguimos disciplinar uma escola de 1.200, quase 1.300 alunos. Mas por que isso? Vamos ao início. Porque pessoas estão intercedendo, pessoas estão buscando a Deus, o Espírito Santo de Deus se manifestando. Aí a gente não entende por que há um rebuliço no altar, a gente não entende porque há um rebuliço no mover a igreja a estar em sintonia com Deus através de uma ligação direta com o Espírito Santo de Deus. Amados, para onde iremos nós, se somente Ele tem palavra de vida eterna? Amém? Mas que Deus te abençoe e te guarde, interceda por nós. O trabalho não é fácil, é árduo. Eu estou aqui cansado, eu estou às vezes querendo cantar e aí os pulmões começam a doer. Mas por que isso? Porque o nome do nosso Deus será glorificado através das nossas ações. Amém? Louvado seja o Senhor. Deus é muito bom, Deus é bom, amém? Eu, assim que cheguei também, eu fui solicitado por uma pessoa compartilhando algumas dificuldades, né? Em casa, dificuldade na família, algo que acontece em todos os lares. E a pessoa perguntando assim, o que eu devo fazer nessa situação? São muitas as situações diante das quais nós não sabemos o que fazer. E se nós trabalharmos única e exclusivamente no campo natural, no campo social, no campo da psicologia, no campo da experiência, inclusive familiar, por melhor que tudo isso seja, não é suficiente para garantir a vitória. Mas se orarmos, nós temos garantia de vitória. Sim ou não? E eu estava dizendo para essa irmã, vamos ter que batalhar no campo espiritual e arrancar de lá a vitória que nós precisamos. Porque se for de outra maneira, por exemplo, se as outras coisas funcionassem, todo mundo estava colecionando vitórias. Todo mundo está batalhando por si mesmo, pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela saúde. Olha quanta gente sendo assolado por enfermidades que vêm e rouba a alegria, rouba a vitória. Quanta gente assolada por questão financeira, quanta gente assolada pelas brigas dentro de casa. Pessoas que não sabem mais como lidar nem consigo mesmo, porque está tão ferido, tão magoado, tão decepcionado. Pessoas que não estão conseguindo lidar consigo mesmo por causa do nível de tristeza, de abatimento, de desânimo, de fraqueza generalizada em todo o seu ser.
E aí a gente tenta de tudo. Queridos, para muitas dessas coisas não tem jeito. E se permitirmos que isso continue assim, isso vai nos levar cada vez para mais perto de um abismo. Tem gente caindo nesse abismo na questão emocional. Queridos, questão emocional. Está acabando com muita gente, virou uma epidemia de gente deprimida, de gente triste, de gente amedrontada, desanimada, porque lida com muita coisa, sem saber o que fazer com cada uma delas, e todas elas precisam de um milagre, diga aleluia. Então, está havendo uma chamada para você, está havendo uma chamada de Deus para você. Pergunta assim, para quem, apóstolo? Para você. Diga para duas pessoas, ele está falando com você. Está havendo uma chamada de Deus que converge para a vida de oração. Se você não teve e até aqui não conseguiu, agora não dá mais para vacilar. Agora você vai ter que avançar. Eu quero liberar uma palavra que você vai se tornar um homem de oração, uma mulher de oração, porque não tem outro caminho pelo qual vamos vencer. Queridos, olha esse testemunho dessas duas jovens, ia cedo para a igreja. O que é que duas jovens podem fazer por uma escola de 1.000 e tanto, 1.000 e quantas? 1.300. Queridos, as pessoas não estão dando conta de 2 dentro de casa, de 3 dentro de casa, e vai se atrever a fazer algo por uma escola de 1.000 e tanto de gente a quem eles nem têm acesso nenhum. É pessoas que entenderam que podemos nos mover pela oração, que quando a gente para orar, diga aí, para orar, diga, para orar, que quando você tem um entendimento e para orar, de fato e de verdade, não é mentira, os céus se movem por tua oração, e você crendo e orando, você vai ter resposta. E queridos, aquilo que a gente não conseguiu uma vida inteira, nós vamos conseguir. Aquilo que não se dá jeito de outro jeito, desse jeito vai ter jeito. Olha, o negócio ficou legal aí, não foi? Ficou bonito aí, vai ter jeito. Mas agora é a hora, diga comigo, agora é a hora. Agora é a hora de você entender que o momento mais importante da tua vida é quando você não faz mais nada das coisas que você faz e vai para a oração. E faz disso um estilo de vida, cria o hábito, aprende a vencer os obstáculos, as barreiras. A gente começou a falar sobre isso último domingo de manhã, estávamos falando capítulo 12 de Romanos, onde nós entramos sobre seja paciente na tribulação e perseverante na oração. Oração é uma coisa a respeito da qual você toma uma decisão, faz planejamento, se programa e dribla tudo que tiver que driblar para estar ali naquele momento. E aí você vai se treinando, criando habilidade, aprendendo, tendo experiência. Daqui a pouco nada mais te detém para orar, diga aleluia. E aí você começa uma vida de oração, e é assim que os céus vai se mover dentro da tua vida, da tua casa. Eu fiz algumas anotações, agora de manhã eu busquei mais algumas coisas. Quando eu oro, quando você ora, você fortalece primeiramente a sua vida. Eu fico com pena da minha esposinha, Quindival. Happy birthday, viu? Mais uma vez, parabéns aí pelo seu aniversário nesses dias, né, filho? Parabéns a todos os aniversariantes. Eu fico com pena da minha esposinha, porque, amados, em nome de Jesus Cristo, olha para cá, diga aleluia. Estou olhando, apóstolo, para com isso, estou olhando. Irmãos, eu fico com pena da minha esposinha, porque toda vez, Dedé, que eu saio de lá desse momento, eu saio tão feliz e agradecido a Deus por descobrir isso, porque o primeiro resultado que eu vejo desse momento ali sou eu mesmo. Primeiro resultado, eu entro às vezes com algumas angústias. Quem aqui tem angústia? Todo mundo.
Eu entro às vezes com alguma tristeza. Quem aqui tem tristeza? Todo mundo. Eu entro ali meio atribulado. Quem aqui fica atribulado? Todo mundo. Eu entro flechado. Eu entro às vezes afetado mesmo. Eu falo, meu Deus, eu preciso correr para lá, porque eu tenho que me salvar. Sim ou não? Porque ai de mim se eu não achar o caminho da minha salvação. Paulo falou assim, tudo bem, eu jogo duro comigo mesmo, eu faço de tudo, para que não aconteça que depois de salvar um tanto, não venha eu mesmo ficar de fora. Eu esmurro a mim mesmo, eu confronto a mim mesmo, eu até me alegro nas perseguições, porque eu vou receber uma carga do céu, da graça de Deus. É isso que ele está dizendo. Diga aleluia. Então eu entro ali, e eu coloquei aqui, queridos, na vida de oração, primeiro a ser assistido é quem ora, é o intercessor, é o homem e a mulher de oração. O maior bem que ela está fazendo primeiro é para si mesmo, porque nesse momento, quando você entra na nuvem e dedica a isso, separa tempo para ser de qualidade aquele momento, se desliga de tudo, o céu vai te assistir, porque o céu está interessado primeiramente, sabe em quem? Em quem ora, para dar suporte para quem ora, para sustentar quem ora, para que essa pessoa continue orando. Porque os céus sabem a importância que se tem oração. Então quando os céus vê um intercessor, que é também um adorador, e são estes a quem Deus está procurando, Deus se move para primeiro garantir esse daí, para que ele se mantenha na torre de vigília, porque ele estando ali, ele vai beneficiar muita gente, queridos, muita gente. O Rodrigues foi certeiro no que ele falou, e se ele vacilasse, eu tomava o microfone dele, eu falava, dá licença, capitão, e dava voz de prisão para ele. Aleluia. Ele foi certeiro, ele falou assim, irmão, estou aqui quebrado, 4 dias para disciplinar 1.000 e tantas pessoas e tal, e conseguimos. Mas ele falou qual foi a fonte de conseguir o que não se consegue. Ele falou assim, oração dessas pessoas, oração dessas pessoas. Aí eu não sei se minha esposinha, quando eu cheguei aqui, eu vi minha esposinha pregando, eu falei, quem vai pregar, eu ou ela? Eu falei, mas tudo bem, uma só carne. Mas minha esposinha rodou aquela escola chamada Oficina. Tem alguém aqui do Oficina? Não. Minha esposinha, com mais quem? Com mais algumas pastoras. Rodou o prédio. Você sabe qual é o colégio Oficina? Rodou com óleo na mão, rodou igual Josué, rodeou a cidade de Jericó. É loucura, irmãos, oração é loucura. Oração é loucura, irmãos. E vou lhe dizer uma coisa, quando você começar a se mover na oração, olha para ver se não tem uma câmera escondida, porque senão o povo vai ficar horrorizado contigo. Oração não é coisa de gente certa, é coisa de gente maluca por Deus, maluca pelo mundo espiritual, que compreende o incompreensível. Diga aleluia. Agora, sabe por quê? Porque sabe por que minha esposinha fez esses atos proféticos e tal, e agora ela já está demorando para ir lá agora onde Rebeca está estudando lá agora e circular, meter óleo. A gente ora todo dia pelos alunos que são coleguinhas lá, para que não tenha interferência no curso da coisa toda. Quem está entendendo, querido? É assim que nós vamos vencer, porque com isso já tem luta. Sem isso, é luta para te engolir, para te derrotar, para te ferir, para te dar prejuízo. Mas quando você ora, o primeiro a ser alvo de Deus é você mesmo, porque Deus está interessado em te ativar, te adestrar na oração, para você se tornar um guerreiro, através de quem Deus, depois de fazer por você, de fazer em você, de fazer por você, Ele vai fazer através de você. Eu vejo com os olhos da fé você sendo levantado debaixo de uma unção, de uma autoridade, de uma ousadia, de um nível de revelação, e se movendo no mundo espiritual. Xarabacai, e se movendo. O seu quarto não vai ser só um quarto de dormir, vai ser um quarto de guerra. Porque a segunda, oh meu Deus,
A segunda coisa que acontece quando você entra para um tempo de qualidade, diga comigo, tempo de qualidade, você socorre pessoas, você ajuda pessoas, porque você não fica ali clamando só por si, você não fica ali só entrando na comunhão com Deus e chapando, e bebendo, se embriagando, e sendo fortalecido. Não, vai ter também ali um tempo que agora você se desprende e se torna agora um canal de Deus, por gente que nem sabe que você está ali, por gente que nem tem ideia, e você está ali porque você crê que a mesma nuvem, ó irmãos, olha isso aqui, a mesma nuvem de glória que está te assistindo, te ativando, te renovando, te alegrando, te blindando, te fortalecendo, é a mesma nuvem de glória que vai alcançar aquele parente que está lá na casa dele, bebum, viciado, agressivo, endemoniado, que está trazendo aflição para ele, para a família, e vai lá, quem é que dá conta disso, irmão? Quem é que resolve esse negócio de um viciado dentro de casa? Ninguém resolve nada disso, coisa nenhuma, ninguém tem controle sobre essas coisas, porque o que prende lá não é brincadeira, o que acorrenta, o que escraviza, joga duro, joga pesado, mas mais pesado ainda joga o nosso Deus joga duro para valer, porque operando Ele não tem quem possa impedir. Diga aleluia. O valente toma uma casa, até vir o mais valente que ele, e tira das mãos dele tudo aquilo que ele prendeu, e solta, e limpa, e abençoa, e nós vamos manter o fogo ardendo continuamente sobre o altar, porque vai ter Rony, vai ter oração o tempo todo dia, muitas vezes no dia. Assim será a tua rotina, assim será a tua vida. Você vai se manter conectado com os céus e os céus contigo. E a partir disso, tua vida, tua casa vai ser assistida, mas também a casa de muitas outras pessoas, por quem você vai estar intercedendo. Eu estou assistindo uma família, Félix, em Santo André. Pensa, irmãos, eu nunca vi uma família tão atribulada, complicada, cheia de coisa pesada. Eu teve uma noite que eu mergulhei tanto na situação que eu não consegui dormir, irmão, atribulado, e envolvendo tanta gente da família, e arrastando essa família para o inferno, amaldiçoando as gerações. Eu falei, meu Deus, e agora tudo que a gente fala e possa falar serve de alguma coisa, claro. Imagina 2, 3 horas com a filha mais velha, aí mais não sei quanto com o filho mais novo, depois não sei mais quanto tempo já com a filha da filha, atribulada, e tudo vale, mas nada vale tanto quanto está orando por, intercedendo por, quebrando cadeias, entrando na guerra, na batalha, clamando: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, ilumina, liberta, transforma, convence, trabalha. Agora nós temos que acreditar. Quantos acreditam? Eu coloquei aqui, fortalece a minha vida, fortalece a vida das pessoas. Por quê? Sabe por que isso acontece? Porque quando você se move em oração, queridos, a presença vem para quem está orando, para o seu ambiente, e também vai para quem você está intercedendo. Você tem que crer nisso, diga amém. Vai e vai mesmo. É uma invasão do céu. A oração provoca uma invasão do céu, uma invasão do céu. O céu fica aguardando. Irmã Fernane, não é? Angélica, como é que é seu sobrenome? Ninguém está sabendo. Angélica, é você mesmo que foi para Israel com nós? É Fersan. Não, é Fersan, gente. O sobrenome dela é Fersan. Vocês também não sabem o sobrenome do povo da igreja, não? Eu nem um nome, irmãos. Irmãos, tem misericórdia. Amados,
meu Deus, eu já vejo você entrando num nível de intercessão profética. Vejo você se movendo na sua casa e o céu se movendo. Quando você se move em oração, o céu fica só aguardando. O céu fica aguardando e vai ficar aguardando até que. E se você não for, o céu não vem. Não fique pensando que o céu vai fazer automaticamente, só porque você está precisando e está desesperado e está quase morrendo. Se o céu se movesse automaticamente, só porque as pessoas se encontram em grande aflição, todo mundo estava assistido. E muita gente, mesmo chorando, em desespero, está indo para a destruição total. Os céus não se movem no automático. Os céus esperam a sua oração. Fala para duas pessoas assim: o céu está aguardando a sua oração. Os céus está aguardando a sua oração. Os céus está aguardando. Ramalho. Gostou? Os céus, Ramalho, está aguardando. Ramalho, se você ora, o céu se move. Se você deixa de orar, os céus deixam de se mover. E aquelas 3 moças que eu vi a formatura linda lá, casamento também teve? Teve casamento também? Meu Deus, a coisa está acontecendo. Não se engane, Ramalho, não se engane. Não é porque a construção está cada vez mais avançada, linda, maravilhosa, de que ela está segura. Não tem nada seguro, queridos. Pode despencar daqui para ali, repentinamente, assustadoramente. Nós vamos ter que estar diante do Senhor, noite e dia, dia e noite. É a única forma de fundamentar nossa caminhada, nossa construção, nossos projetos. Diga aleluia. Os céus estão te aguardando, por favor. Os céus estão aguardando a tua voz de clamor, a tua voz de súplica, a tua voz de quebrantamento, confissão e arrependimento. Cadê o vídeo, Léo? Manda aí. Léo, você vai botar esse vídeo onde? Só nos 2. A surpresa do Central é para a noite. Eu achei que vocês iam pecar, né, cara? Hoje à noite você não pode faltar. Nós vamos ter atos proféticos aqui, viu? Restauração de altar. O áudio é importante, hein? A região mais tranquila que nós temos hoje na Bahia, desde o dia 10 de julho de 2018, que eu digo que nós fomos abençoados. Deus tem abençoado a nossa região. Prepara para dar pausa. Eu digo, a mão de Deus tem tocado. Esse é o coronel Ivanildo, que comanda todo o sudoeste, que compreende, segundo ele, 93 municípios. É isso mesmo, capitão? 93 municípios. Segunda-feira da semana passada, ele foi para a festa de celebração de 1 ano da intercessão contínua, da oração contínua, do clamor contínuo, da batalha contínua, por uma cidade, onde tem gente como eu e você, não é de outro material, que entra ali, chora e clama, intercede, batalha, guerreia, libera decretos, intercede pela população, pelos lares, pelas famílias, desse jeitinho que a gente está sendo treinado. Diga aleluia. E ele foi, e agora é o momento que ele está dando um relatório da nossa cidade, como está a criminalidade, ele fala de junho para cá, do ano passado. Nós começamos em março, a casa de oração 24 horas. Casa de oração 24 horas. Solta. Na região sudoeste. As orações de todos os irmãos têm influenciado a segurança pública nessa região. Houve uma diminuição dentro do estado de 35% na nossa região sudoeste. 35% em todo o sudoeste, estatisticamente falando, é científico, é pesquisa, uma diminuição na criminalidade em todo o sudoeste, nessas 93 cidades, diminuiu 35% de junho até agora.
Tem sentido isso? Tem valor? É relevante isso? É relevante. Aí ele continua. Vitória da Conquista, nós tivemos 50% de diminuição. No ano passado, no mês de janeiro, nós tivemos 18 homicídios. Esse ano, nós tivemos 6 homicídios. Janeiro. No mês de fevereiro, nós tivemos 5 homicídios. E até hoje, dia 18, aqui em Conquista, nós tivemos 9 homicídios. E na região toda, nós atingimos 17 homicídios, contra 38 no ano passado. Então, a diminuição de quase 50% é alto? É. Aí eu pergunto, o que é que a imprensa, a mídia tem feito para dizer assim, houve uma diminuição? 50% em Vitória da Conquista. Como, irmãos, esse militar experiente, que sabe como a coisa a nível de violência funciona, dessa movimentação de criminalidade, ele sabe como a coisa funciona. Aí não é criança, aí não é menino. Ele está reconhecendo que a oração da igreja é a única resposta para a mudança que teve em toda a cidade, em todo o sudoeste. Vamos louvar o Senhor por isso, queridos? Louvar o Senhor por isso. Porque quando existe volume de oração, fala comigo, volume de oração. Volume de oração. Quando existe volume de oração, a gente tem 2 resultados extraordinários. Primeiro, a invasão do céu. A invasão do céu. Na vida de quem está orando, na sua geografia e por quem ele está orando. Invasão do céu. Diga comigo, invasão do céu. Quando o céu invade a terra, quando se está orando. A segunda coisa é a paralisação do império das trevas. Porque por trás de toda destruição tem demônios. Por trás de todo vício tem possessão maligna. Por trás de todo feminicídio tem possessão do inferno. Você sabe para quem eles perderam? Esses que vão a essas tragédias, perderam para o diabo. Quem idealizou, quem instigou aquele ex-marido. Vou descer aqui mais uma vez. Está tão fácil descer, irmãos. Olha que maravilha. Olha. Você sabe quem levou esse marido a esse nível de falar assim, vou acabar com a vida dela, com martelo. Não teve aí agora? Saiu na televisão, não foi? O cara matou com martelo a namorada, o ex-namorado, ou ex-esposa, não sei. Irmãos, isso não é normal, isso não é natural, isso não é do ser humano por si só, ainda que tenha uma índole ruim, mas não há tanto. Esse moço que fez isso, ele foi sendo regido por demônios que não foi paralisado por ninguém. Faltou um crente naquela família, mas não basta só ser crente, porque tem família de crente perdendo a batalha, porque o que precisa agora é crente de oração, não é crente de discurso, crente de conversa, crente atribulado, crente que fica aí vacilando, sabe, na sua vida espiritual, reclamando, murmurando, difamando, titubeando, até com a sua espiritualidade. Já foi esse tempo, irmãos, de imaturidade, de desequilíbrio espiritual, de meninice, já chega. Agora é tempo de ser guerreiro, adestrado para a oração, queridos, porque os dias hoje são piores do que os de ontem, e os de amanhã pior do que os de hoje. O inferno sabe que lhe resta pouco tempo, ele está vindo com tudo, e esses crentes mimimi, não é isso que ele está falando, crente mimimi? Graças a Deus aqui não tem nenhum, tem? Crente carnal, crente imaturo, crente oscilante, que não absorve nada, que não se firma em nada, que não se compromete com nada daquilo com que tem aprendido, não anda em cima de princípios. Esses aí, queridos, estão vulneráveis nas mãos do inimigo. Vulneráveis. E ainda
não são poucos os crentes que, além de tudo, ainda são instrumentos do inimigo. Tem crente que é instrumento do inimigo, sim ou não? Sim. Que não seja você sendo instrumento do inimigo dentro da sua casa, maltratando, violento, bravo, ignorante, inconsequente, desequilibrado. A Bíblia chama isso de obras da carne, e isso alimenta o diabo, isso dá legalidade, dá poder para Satanás. Quando é que a gente vai ter o fruto do Espírito na nossa vida? Fruto do Espírito, sim ou não, querido? Sabe o que está faltando para ter fruto do Espírito? Comunhão com o Espírito. Porque não adianta, em tese, saber de tudo. Ninguém vai conseguir nada por conta própria. Transformação, crescimento, amadurecimento é fruto de níveis de comunhão. Queridos, eu estou no campo de batalha há 32 anos. 32 anos militando, envolvido, ganhando almas. Sabe, eu não tive intervalos, desvio. É 32 anos, não são 32 meses. Não são. Mas eu não me movia em oração. Eu não me movia em oração. Eu me movia em ação. E batalhava, e batalhava, e batalhava, e batalhava. Avançava 2 passos, retrocedia 3. Agora, eu fico mais quieto em oração. Você tem muito mais resultado e cansa menos. Assim será contigo, diga aleluia. Assim será contigo. Você vai crescer, você vai avançar, se envolvendo numa comunhão intensa com Deus, e você vai começar a contabilizar vitória, conquistas, porque quando você se move em oração, você paralisa as ações e o domínio do império das trevas. Se você não tem tempo para orar, você não tem tempo para paralisar as trevas. Se você não tem tempo para orar, não tem tempo para paralisar as trevas estão agindo. E você sabe como as trevas se agem? Sutilmente, como fogo de monturo, de uma forma sutil, escondida, nas trevas. Quando todo mundo pensa que está vencendo, está ganhando, está dando certo, está bem, não está coisa nenhuma, porque na estrutura é que ele está mexendo. Ele quer ver sua casa caindo. Você não tem tempo para poder, porque todo dia tem guerra. A guerra no mundo espiritual, ela é contínua. Diga para 2 pessoas, você sabe que a guerra é contínua? É guerra contínua. Por isso o Senhor falou assim, orai sem cessar, e nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir, queridos, nós vamos conseguir. Sabe por quê? O Espírito do Senhor está mudando o nível da nossa vida espiritual. O Espírito do Senhor está nos chamando, está nos convocando, está nos convencendo e nos preparando, querido, e nos libertando para o propósito. Seremos pessoas que vamos nos mover muito mais no mundo espiritual do que no mundo natural. Quantos recebem? Diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. O que você tem que vencer? E você vai sair daqui hoje decidido, 5 minutinhos eu fecho isso aqui. Você tem que vencer o pecado. Diga assim, vencer o pecado. Vencer o pecado. Se você não vencer o pecado vai vencer você. Quantos estão compreendendo? Pecado se evita o máximo que puder. E quando acontece, tem que ser tratado imediatamente. Com que? Você separa tempo para tratar sobre o pecado. Você não cometa o erro e fala assim, Senhor, eu pequei, me perdoe, me perdoe. Não. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Talvez vai ser necessário 30, 40, 50 minutos, 1 hora, você trancado no seu quarto, chorando, lamentando, se arrependendo, confessando, trazendo luz, até você ser liberto totalmente das cadeias que o pecado produz. Quem está compreendendo? Tem que vencer o pecado, tem que vencer o diabo, porque quando se trata de oração, Satanás investe para esmurecer, para distrair, para desvirtuar você do propósito, e o inferno não quer ver você orar.
Mas diga assim: o diabo está derrotado. O diabo está derrotado. Porque eu vou orar. Diga: eu vou orar. Eu vou orar. É uma ferramenta de Deus para me dar vitória. Aleluia. Você vai vencer a dificuldade de concentração quando entra na oração. Você vai vencer o cansaço. Você vai dar um jeito de vencer o cansaço. Você vai vencer a inadimplência na oração, se tornando uma pessoa perseverante na oração. Perseverante. Você vai começar agora e não vai parar nunca mais. E vai ter uma rotina de oração e Deus vai lhe dar uma grande vitória. Diga aleluia. Fique em pé em nome de Jesus. Quando oramos, mudamos os ambientes. Mudamos os ambientes. Mudamos os ambientes. Quando nós oramos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Eu estou sabendo que tem uma feijoada deliciosa aí na porta, é isso mesmo? Já está pronto para pegar e levar? Quanto é? Come quantas pessoas nessa quentinha de R$10? Como umas 3? Umas 5? Não? Principalmente dependendo de quem é, irmãos. Por exemplo, se vai para a casa de Alex, só para ele é 2. Mas ele tem um filho ali também, que pelo porte do filho também, eu acho que é mais 2. Aí mais uma para a esposa, outra para a filhinha. Quanto deu aí? 2, 4, 6. Dá R$60. Mas se você for ali na Trilha do Sul, você gasta mais aí com essa turma aí contigo. Então, quentinha para todo mundo. As quentinhas já estão aqui, eu tenho que descer para o estacionamento. Está aqui na frente? Pronto, irmãos. Ó, maravilha, glória a Deus e aleluia, hein? Quentinha para todo mundo. Hoje vai ter feijoada, é o cardápio para todo mundo aí. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Eu acredito na realização de propósitos. Diga amém. Eu acredito, queridos, que a respeito das coisas inegociáveis e inadiáveis, a gente tem que fazer voto e falar com Deus: Deus, eu estou me comprometendo. Essa chamada é para mim mesmo, é para o meu bem, é para o bem dos meus descendentes, é para que as coisas destravem na minha vida, é para que haja libertação dentro da minha casa. Você vai falar: Senhor, eu não vou mais me deixar vencer pelos obstáculos, eu vou ultrapassar limites e vou orar, Senhor. Eu vou achar tempo, eu vou me dedicar à vida de oração, porque é um chamado para todos nós. Faz um propósito com Deus, fala: Senhor, eu vou sair daqui, vou me planejar, vou me programar, eu vou ter vida contigo e vou aprender a orar orando. E vou te buscar, Senhor, porque não tem outro caminho para uma vida vitoriosa. Não tem, Senhor. Porque o Senhor é a única fonte de vitória e de garantia para minha casa, para minha vida, para minha família. Pai, aí estão os teus filhos sendo ministrados, Pai, sendo orientados, instruídos a respeito daquilo que vai fazer toda a diferença. Que através dessa luz que eles têm recebido e da tua palavra, Senhor, toda cadeia seja quebrada, todo argumento de impossibilidade seja removido, toda preguiça, desânimo, toda trava que põe impedimento para a oração seja quebrada, seja destruída, seja removida, seja arrancada. E cada pessoa construa um altar de adoração e oração e intercessão e confissão e quebrantamento, e tenha um tempo de qualidade para uma vida no Espírito, uma vida movendo os céus aqui na terra. Eles sejam abençoados, sejam abençoados, sejam abençoados, sejam iluminados, sejam ungidos para a oração, sejam despertados pelo teu Espírito para uma vida de oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém, aleluia, glória a Deus, assim em pé como estão.